recebendo pela primeira vez o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União em Mato Grosso, Valdemir Pascoiotto, é isso mesmo? Correto, tá correto. É Pascoiotto. Exato. Né? Tudo bem? Seja bem-vindo, secretário. Obrigado. Um prazer aqui. Né? Bem, esta semana a rede de controle, que é formada por 15 entidades, e aí eu cito o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, Sinfra, CREA, a CGU, que é a Controladoria Geral da União, a Controladoria Geral do Estado, do município e outros órgãos mais, vão estar realizando um seminário, um fórum para discutir um assunto importantíssimo, obras públicas. O que é que nós podemos esperar deste grande encontro e quais são as medidas que vocês já podem nos adiantar que serão adotadas daqui para frente? Bom, em primeiro lugar, bom dia Guinelo, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui podendo falar do trabalho da rede de controle, desses órgãos que a compõem, e a gente tem várias frentes de atuação no combate à corrupção, ações preventivas, detectivas, punitivas e também ações educativas, que é o caso desse fórum que eu venho falar aqui, que trata de qualidade de obras públicas. Então já é o segundo ano consecutivo que a gente está promovendo esse fórum, né, trazendo especialistas de renome nacional e internacional para trabalhar junto com os órgãos de controle, com os executivos municipais, estadual, com a academia, com estudantes e com o setor privado, para discutir o porquê de as nossas obras públicas, no geral, não terem a qualidade esperada. Então, a gente pretende tratar, nesse fórum, dessa vez, ele não é exclusivo de obras rodoviárias, como foi no ano passado, para quem lembra, para quem participou. Sim. Então, nós vamos falar de planejamento, de como planejar bem uma obra, vamos falar de novas formas de contratar, novas tecnologias que podem nos ajudar, tanto o setor público quanto o privado, para fazer melhor o nosso trabalho e entregar uma obra de qualidade para o cidadão. Por que nós estamos vendo uma movimentação em torno deste assunto obras públicas com tanta ênfase somente agora e não vimos isso tempos atrás? Bom, de fato, os órgãos de controle fizeram uma reflexão após esses eventos da Copa do Mundo. Isso também está relacionado com um tema que vai ser tratado no fórum, que é o planejamento. Então, por que nós temos grandes problemas hoje em obras públicas do nosso país? Derivadas da ausência de planejamento deficiente, que resulta em um projeto mal feito, um projeto deficiente e também problemas de qualidade, né? Normalmente, o que aconteceu no nosso país é que o dinheiro chegou antes do planejamento. Então, enquanto nós estamos em períodos de baixa, como o atual, em que nós não temos muitos recursos para tocar grandes obras que nós precisamos, poucas pessoas, poucos gestores públicos estão planejando. E é esse o momento em que nós deveríamos estar planejando o que nós precisamos fazer no futuro, para quando o dinheiro chegar, nós termos bons projetos para daí realmente mudar a qualidade de vida do cidadão. Eu vou falar aqui da realidade do Mato Grosso. Nunca se viu tantas obras paradas, tantas obras públicas paradas, como estamos vendo aí dos últimos anos. Eu não diria que começou por ocasião das obras da Copa, não, mas nós já vimos de obras paradas, obras vultuosas, milionárias, obras públicas já paradas, e intensificou, obviamente, e serviu de grande alerta com as obras que eram para ter sido concluídas para a Copa do Mundo e que não foram. Quais os motivos que levam a estas obras serem paralisadas no meio do curso? Porque falar da falta de dinheiro fica até estranho, uma vez que, conforme o senhor mesmo disse, o dinheiro chega primeiro, mas as obras não são concluídas. Bom, então nós, como eu citei anteriormente, nós temos problemas novamente relacionados ao planejamento. Se eu tenho um projeto deficiente, se eu não estudei a melhor solução para resolver aquela problemática, vou fazer um viaduto ou uma trincheira, que é o caso aqui de Cuiabá, e no momento que eu faço a escavação, eu descubro coisas que eu não sabia que existiam ali embaixo. Então, teve um problema de projeto e isso atrasa a obra. Outro problema também é de fluxo financeiro. Então, embora eu tenha citado que o dinheiro vem, significa o orçamento. Eu tenho aprovado meu orçamento de, por exemplo, 100 milhões para executar uma obra. Eu começo essa obra e o meu fluxo, o dinheiro não entra como esperado. O gestor se planejou mal. Ele não consegue pagar a empreiteira, a construtora, no devido tempo e isso provoca, claro, um retardo na obra. São casos exemplares que a gente viu aqui. Mas não há um acompanhamento imediato dessas obras públicas, secretário? Eu digo acompanhamento por parte do Tribunal de Contas do Estado, por parte do Tribunal de Contas da União,
por se tratar de recursos federais, por parte, por exemplo, de um tribunal de justiça ou do Ministério Público que seja, de uma Assembleia Legislativa, não tem um controle sobre isso. A bomba estoura para depois ir ver o que é que aconteceu e a causa do estouro da bomba. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Esse é um dos motivos da existência da rede de controle. Os órgãos de controle e de fiscalização procuram se articular, trocar informações, ações de inteligência e preventivas para que isso não ocorra. Se erros aconteceram no passado, o que a gente se propõe a fazer com esse tipo de fórum que a gente está discutindo agora é que isso não venha a acontecer novamente. Acompanhar as obras para e passo, mas, sobretudo, um compromisso do setor privado e do setor público de que nós vamos fazer obras de qualidade para entregar para a sociedade. Certo. Desculpa-me explorar nesse assunto, porque é uma espinha que está entalada na garganta da população mato-grossense. Vamos citar, por exemplo, aqui as obras da Copa, como o senhor mencionou no início. Era nítido, era evidente que nós teríamos inúmeros problemas com essas obras. Isto foi anunciado mesmo antes delas acontecerem. Mas houve aí uma forte pressão política que extrapolou, obviamente, todos os critérios legais para a construção destas obras. E o resultado está aí, obras paradas, causando um enorme embaraço para o Estado, para a população, para os municípios envolvidos, no caso Cuiabá e Várzea Grande, e nenhuma medida legal, nenhuma medida punitiva, nenhuma medida que pudesse frear esse desastre fora feito. Só agora nós estamos vendo uma grande movimentação nesse sentido. Eu gostaria que o senhor, por gentileza, nos retratasse o porquê que isso ainda, infelizmente, acontece no nosso país e aqui no estado de Mato Grosso. Bom, Agnello, no caso específico das obras da Copa do Mundo, é bom lembrar que tanto o Tribunal de Contas da União, quanto a Controladoria Geral da União, o CREA, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, todos esses órgãos apontaram diversas inconsistências, apontaram diversos defeitos, mas é bom recordar também naquele contexto que envolvia as obras da Copa do Mundo naquela época. Esses órgãos foram quase linchados pela opinião pública. Me lembro. Todo mundo no afã, Verdade. As pessoas acreditavam que realmente a cidade ia mudar. Então, todo aquele recurso que veio do governo federal, ou por meio de empréstimo ou repasse, tínhamos a expectativa de que aquilo ia compreensível, que o cidadão tenha acreditado que tudo ia dar certo. Mas os órgãos de controle, sim, fizeram um papel importante, apontaram inconsistências, a gestão na ocasião que estava à frente escondeu diversas informações dos órgãos de controle e da sociedade, e o problema está aí. Até hoje não conseguimos solucionar todos eles. Isso, como eu disse no início, foi um aprendizado para os órgãos de controle. Estamos refletindo para que isso não aconteça novamente. Mas os órgãos de controle atuaram, sim, eu posso te garantir. Uma das coisas que também nos chama a atenção fica por conta das licitações para estas obras vultuosas, essas obras milionárias. Mais uma vez, nós tivemos a triste experiência de empresas que até então eram tidas como sólidas para começar e terminar uma obra pública, não tiveram condições. Alegam recursos, falta de recursos ou falta de pagamento. Mas fica evidente que essas planilhas que geram esses pagamentos, elas são, de uma certa forma, feitas sem um critério. Porque nós vimos, por exemplo, obras da Copa, onde a Caixa Econômica Federal pagou na frente sem que sequer tivesse uma planilha de execução de 1 metro quadrado de obra concluída. Como é que isto pode ser evitado daqui para frente, secretário? Bom, esses casos, como que você citou, eu creio que estamos diante de uma irregularidade. Então, se algum gestor público efetuou um pagamento não comportado pela legislação, isso é irregular, ele vai ser punido, isso vai ser investigado. Isto foi comprovado. Então, esse é um caso que creio eu, está sob investigação, e vai ser comprovado. Agora, os órgãos de controle, eles vêm apurando a sua forma de atuar ao longo do tempo. Essa problemática de sobrepreço que nós víamos nas obras, que era aquela questão de alguns itens da obra serem cobrados preços acima do real, isso praticamente não existe mais, é residual. O grande problema das obras públicas hoje é falta de planejamento, projeto mal feito, que redunda nessas obras inacabadas que nós temos espalhadas aí pela nossa cidade de Cuiabá. Nós temos um exemplo claro, secretário, que é o VLT.
numa obra de 1.477 bilhões de reais. Já foram pagos 1,080 bilhões de reais. Isto representa praticamente quase 80% da obra, sendo que a própria avaliação, os próprios órgãos de controle chegaram a uma conclusão que nós não temos nem 35% dela concluída. Quer dizer, foram pagos o equivalente a quase 80% da obra, sendo que nem 35% dela. Eu lhe pergunto isso porque é uma preocupação para todos nós, porque nós estamos falando de recursos públicos. E aí eu quero voltar exatamente para o fórum, que é o motivo maior da sua vinda aqui. Isto vai ser trazido de forma aberta, clara, espontânea, transparente nessa discussão, secretário? Vão botar o dedo na ferida, vão assumir os erros cometidos no passado, vão criar mecanismos para impedir que novos erros venham a acontecer, porque obras públicas não param, muito pelo contrário, elas tendem a se intensificarem. Vocês vão tratar este assunto da maneira como ele deve ser tratado para que não haja mais escândalos, corrupções, coisas absurdas que foram cometidas pelo governo passado? Bom, sem dúvida, esse é o objetivo maior desse fórum. Isso já aconteceu no fórum que nós fizemos no ano passado, essa discussão aberta, franca com a sociedade. É por isso que nós convidamos a todos, órgãos de controle, o executivo estadual, municipal, a academia, estudantes e o setor privado, para que se reúna conosco e nós procuremos encontrar uma forma de melhorar a qualidade das nossas obras. Um dos temas que a gente tratou no passado e sempre coloca é ética, a moral nas organizações. Então não é só a administração pública que tem que ter controles, as empresas também precisam ter gestão corporativa, governança, códigos de conduta para evitar que os seus funcionários atuem de forma irregular. Isso é importante tanto na iniciativa privada quanto na pública. Com certeza. Bom, eu fico satisfeito e feliz por hora, obviamente, saber que vocês estão provocando essas discussões. Eu vejo que isso se faz necessário. É fundamental você que está nos assistindo, você telespectador, você que mora aí numa comunidade simples, humilde, carente, ou você que está nos assistindo de um bairro mais nobre, você que tem uma formação superior ou não, que você se interesse em querer saber como funciona esses mecanismos de controle de recursos públicos, de obras públicas, principalmente do seu estado, da sua cidade. Você tem direito a essa informação, você tem direito a esse acesso através das redes sociais, através da internet também, dos portais de transparência, né? E nós vamos estar acompanhando, secretário, esse movimento e gostaríamos muito de manter esse canal aberto com vocês para que a gente pudesse estar trazendo a público, né, toda essa movimentação. Eu acho que é importante a população estar a par e participar da maneira como ela puder, viu? Eu agradeço muito. Lembrando que esse encontro vai acontecer quando? Esse encontro vai acontecer agora na quinta e na sexta-feira. Sim. Vai ocorrer ali no prédio do Tribunal de Contas do Estado, que é um grande parceiro da rede de controle. As inscrições são gratuitas, podem ser feitas pelo site do Tribunal de Contas do Estado, tce.gov.br. Lá vai ter um link, você pode clicar e fazer a sua inscrição e venha participar conosco desse amplo debate sobre obras públicas. Os órgãos da rede de controle se reúnem mensalmente, planejam ações conjuntas. Todos eles têm as suas atribuições individuais, mas todos nós servimos para um único propósito, como órgão público, que é melhorar a vida das pessoas. É para isso que nós existimos. O Legislativo vai participar, secretário? Nós teremos a participação de alguns deputados, o Legislativo foi convocado sim, como debatedores, como palestrantes não dessa vez, mas como debatedores. Alguns deputados que são ligados à área também de infraestrutura estarão conosco lá discutindo. E é muito interessante você ter citado isso, porque o Legislativo é um ator importante nessa questão de fiscalização, tanto o municipal quanto o estadual, que esteja próximo dos órgãos de controle e que acompanhe a gestão pública. Aliás, é importante que você saiba que um deputado estadual tem essa missão e este compromisso. Uma das tarefas, uma das obrigações do legislador estadual é acompanhar, é fiscalizar, é também manter esse controle sempre vivo, atento, se necessário com uma lupa, para não deixar, obviamente, que as coisas desandem como aconteceram aqui nesse estado. Secretário Valdemir
Pascoioto, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos aqui. Eu desejo a vocês muito boa sorte, sabedoria, né? Muita frieza e paciência para lidar, obviamente, neste cenário, na torcida de que tenhamos daqui para frente um Estado mais polido, um Estado mais iluminado. Muito obrigado, viu? Obrigado, então, um prazer estar aqui e aguardamos a presença de todos nesse evento. Nós vamos fazer a cobertura desse evento e traremos a você todas as informações que ali serão tratadas.